Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos uma das mais respeitadas preparadoras vocais do Brasil, Babaia Moraes, que também é professora de canto, diretora musical, diretora de texto, cantora e muitas outras coisas mais. Babaia, é um prazer recebê-la aqui no Prazer é Retratos, meu, querida. imenso, E o meu imenso. Você também. sabe disso. Sei, nós sabemos, né? Nós sabemos disso. Nossa história, Temos uma história já de temos uma longos história. anos, né, Que querido? Já, bom, de né? carinho, de amor, de afeto, né? É. Querida, mas começando a falar um pouco, né, dessa sua trajetória histórica, você é hoje considerada uma das mais respeitadas profissionais da voz no Brasil, uma das mais solicitadas para tantos trabalhos, Que né? bom, que bom. E você já participou de grandes produções, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na televisão, né, nos palcos da vida, né? E trabalhando com grandes nomes, né, da arte do Brasil. A sua atividade mais frequente tem sido a preparação vocal, né? Você atua também como professora Isso, de isso, canto, direção musical e direção de texto. isso. Queria que você falasse um pouquinho de cada uma dessas Tá, atividades para que a gente pudesse entender exatamente as diferenciações entre elas e as características de cada uma. tá. Então, como professora de canto, normalmente a gente trabalha com mais detalhes, é, todas as questões da voz, da saúde, da firmeza do músculo, da saúde do músculo, né? Quando eu falo músculo, prega vocal e Sim, toda a musculatura que envolve a voz, né? A certo. produção da voz. Então a gente trabalha com a extensão, né, uma variação de extensão, quer dizer, dá todos os exercícios, vocalizes, trabalhos de respiração. Então é um trabalho mais didático, mais Certo. técnico, né, de todas as possibilidades que o cantor precisa para elaborar, para cantar de forma confortável e entra também na expressão, quer dizer, é um conjunto de detalhes que compõe esse quadro de professor de canto. Entra na Certo. estética também, né? E E leva o aluno também a ter mais mais consciência, né, consciência, do total, aparelho total. fonador, né, de como ele pode Exatamente, emitir a voz e tal. exatamente, é. E o preparador, ele é técnico também, envolve O preparador essas vocal, né? questões, mas é num sentido um pouco mais urgente. Então, por Sim, exemplo, eu vou trabalhar com um grupo de teatro que eu vou ficar 4 dias. sim, Então, eu não vou ter tempo hábil de aprofundar tanto como uma aula de canto. sim, Se porventura tem algum cantor, algum ator que precisa de mais detalhe, então a gente entra um pouco na técnica para ajudar, para ele ter uma performance melhor. Mas, certo. em geral, o que atende, né, o preparador vocal é o aquecimento, que é importantíssimo, né, Sim. implantar um aquecimento ideal para aquele projeto, resistência respiratória e corporal, que eles sempre precisam muito, né? Uhum. Porque dança, canta, interpreta. Então, o preparador, ele vai muito também nessa função. Então, eles se misturam um pouco. O professor de canto e o preparador, eles andam juntos, né? Certo. Mas como você disse, o preparador é para coisas mais É urgentes e mais mais prático, imediatas, mais né? urgente, mais objetivo, Certo. digamos assim, tá? Por exemplo, o ator vai falar com voz, ou cantar com vozes muito diferentes, então a gente prepara a laringe para aquele momento, é bem objetivo. Certo. E, e a questão do texto que eu fui desenvolvendo, né, ao longo da minha prática, vindo da música, do meu ouvido musical, eu não tive formação, assim, um preparo para ser para fazer a direção de texto, para trabalhar a voz falada. Porque a voz falada e cantada vem da mesma origem, né? Sim. Então, a anatomia é a mesma. Então, você só aplica as questões da voz, o que precisa para interpretar. Aí vai entrar a questão do texto, né? Certo. Do contexto que a peça pede e do contexto que o diretor quer imprimir, Que é que é fundamental, né? Cada um fundamental. tem a sua visão, né, do Por trabalho. exemplo, antes de começar a trabalhar um ator, eu preciso entender o que o diretor quer. Então, na verdade, eu sou muito a ponte entre o que o diretor quer e o resultado. Certo. Então, eu vou trabalhar o texto para que tenha um resultado como a direção quer. Algumas vezes eu posso sugerir, né? Sim. Eu posso imprimir um trabalho mais personalizado, mas em geral, com todos os diretores que eu venho trabalhando, eu trabalho, dou o resultado que a direção quer. Isso vai valer para a música também, Sim, né? né, no Para a caso a direção direção musical. musical.
Eu já atuei também como diretora do próprio espetáculo e, na maioria das vezes, é o que o diretor quer, é o que ele idealiza. Na música, é mais fácil de propor, de fazer sugestões, né? Sim. Porque é mais amplo, tem a música geralmente ela serve como uma música incidental, ela é um complemento. Sim. O texto é diferente nesse sentido, né? O texto já tem um contexto todo, a peça ela precisa desse texto, né? De um autor, né? E a música ela vem como um complemento. Então, varia muito de espetáculo para espetáculo, de direção para direção. Você teve algumas pessoas, né, alguns grandes nomes que impulsionaram a sua carreira ao longo desse tempo, né? Com certeza. Um deles foi Milton Nascimento, Milton né? Nascimento, Lá querido ainda Milton. nos anos 1980, em 83, ele exatamente. com Wagner Tiso, com Onde eu te Cláudio. conheci. Exatamente. Passei por lá, tempo. né? Faz a Passei por lá, né? Pega a calculadora. 30 e tantos anos. Exatamente. Né? Graças a Deus. Então tem o Milton com Wagner Tiso, com o Cláudio Cláudio Rocha, Rocha, com o Márcio, Márcio Ferreira, isso. idealizaram aquela escola Minas, aquela escola de Música de Minas, Escola Livre. Exatamente, Música de Minas, Escola Livre. Como é que foi esse trabalho, a proposta dessa escola e como é que você recebeu e enfrentou esse desafio, né, sendo convidada pelo Milton para ser a preparadora vocal? Nossa, foi um desafio e tanto. Bom, até então eu dava aula de violão em Belo Horizonte, né? Eu vim para Belo Horizonte e dava aula de violão para crianças, para adolescentes, muito simples, um violão muito simples, mas me ajudava a estar convivendo com a música e sobreviver. E, paralelamente a isso, eu estudava no Palácio das Artes, na Escola Cantório, eu fazia canto lírico. Sim. E eu já tinha algumas... Eu sempre inventei um pouco, eu sempre fui por uma... Nunca ficou quieta, né? Nunca fiquei quieta. Então, eu adaptava os exercícios, aproveitava a música dos vocalizes e cantava como cantora popular. Sim, você fazia uma transição, né? Fazia uma transição. Muito simples isso. E tinha o José Aimar, né, nosso querido José Aimar, que ele trabalhava lá no Palácio das Artes, ele era um dos professores. E ele sabia um pouco dessa minha história. Pois bem, então ficou isso lá na gavetinha, né, na minha história. E depois, o que aconteceu? Eu trabalhava no estúdio, que eu era secretária, recepcionista desse estúdio, em que o Milton foi ensaiar com o grupo dele. Estúdio de gravação, né? Não, era um estúdio de ensaio. Ah, de ensaio. E ele foi ensaiar a Missa dos Quilombos. Então, eles apresentaram essa missa e anos depois eles foram gravar o disco. E uma das cantoras faleceu, então eles me convidaram para entrar no lugar dela. Foi uma escolha quase que natural, porque eu já ficava escutando ali, estava familiarizada e já estava atuando como cantora em Belo Horizonte. Então, eu tive essa graça, essa sorte, essa honra de participar do disco. Até então, a minha relação com o Milton era muito tímida, muito profissional, eu morria de vergonha de chegar perto dele, de conversar, né? E aí... Quando teve a gravação do disco, eu soube, isso foi em 82, e eu soube nos bastidores que eles iam criar uma escola de música popular. Eu fiquei louca, eu falei, nossa, agora eu vou estudar canto popular, apesar de que eu adorava estudar o canto lírico. Eu acho importantíssimo, acho que todo cantor tem que passar por essa experiência, né? É a nossa raiz, né? Bom, então eu fiquei muito feliz porque eu ia poder estudar canto popular. Não sabia quem ia dar aula, mas eu queria fazer o curso lá, estudar música lá, né? Sim. Eu sempre gostei muito de estudar teoria, estudar música. E aí passou, eles começaram a criar convidar o quadro de professores. Um dia eu estava na casa de um amigo, Toninho do Carmo, violonista, e José Aimar me liga. Ele falou, babá, eu estou aqui na Escola da Música de Minas e a gente está formando o quadro e a gente queria te convidar para dar aula aqui. Eu pensei, de violão, né? Lógico. Eu nunca tinha dado aula de canto. Fui lá, eu corajosa, né? Falei, ai, Toninho, você me ensina um pouco mais de violão? Porque assim, era a nata, né? Gilvan, Maurinho Rodrigues, época, só a nata, né? Falei, bom, Juarez, Moreira, imagina eu dando aula de violão para criança. Aí, cheguei lá, na recepção, ele falou para a secretária, essa aqui é a babá, ela vai dar aula de canto. Eu engoli seco, fiz cara de nada, ninguém percebeu. Eu fui no outro mundo e voltei. E ainda tinha que ir lá conversar com o Milton e o Wagner, né? Enquanto eu subia a escada, Wagner, cheguei lá, eu tinha um curso pronto na minha cabeça. Nossa. Assim, Deus, né? Eu acho também, assim, que além disso, tinha também o que eu sentia falta na minha
na minha formação como cantora. Então, eu falei para eles o que eu idealizava como aula de canto, era isso que eles queriam, porque eles não queriam canto professor de erudito para fazer uma diferença. Não tinha escola popular, o foco assim, era né? mais Era para fazer a diferença. Então, eu saí de lá, liguei desesperada para minha professora, eu falei, olha, estão me chamando para dar aula de canto, eu aceito? Ela falou, Babá, aceito, você é boa aluna, você é curiosa, estudiosa. Sabe o que você faz? Você pega os vocalizes e canta como cantora popular. E eu já fazia isso, só que escondido dela. Então você já tinha toda uma especialização, né? Eu criei, né? Uhum. E depois, assim, eu tive um outro detalhe, que é o desafio que você perguntou, como foi, né? Sim. Porque as pessoas pensavam que era o Milton que ia dar aula de canto. Eu, inclusive, quando fui lá, eu cheguei lá, achei que o meu professor ia ser o Milton Nascimento. Milton Nascimento. Aí eu te encontrei. Você e o resto da humanidade em Belo Horizonte. E aí, quando eu me vi, assim, foram 400 e tantas pessoas, né? Só os cantores, como você, assim, maravilhosos. Falei, meu Deus. Mas eu tinha aula de expressão corporal no Palácio das Artes, que eu amava essa aula. Então, eu me vali muito dela, assim, e dos exercícios, quer dizer, o primeiro semestre foi muito empírico. Eu fui criando coisas para ganhar credibilidade perante vocês, né? Claro. E aí eu tive a Regina Lopes, que você vai lembrar dela, do Voz Ativa. E que ela... Mas eu vou só te pedir uma coisa. Sim. Nós vamos falar da Regina no próximo bloco, porque nós vamos ter que interromper. A conversa é tão boa, flui tão bem que a gente o tempo voa, né? Mas nós vamos retomar esse assunto. Tá bom. Vamos interromper só um minutinho para um breve intervalo. Vocês estão vendo, né? Ixi. A conversa aqui vai longe. Babaia tem muita história para contar. Então não saiam daí, daqui a pouco a gente volta.